Estou aqui com alguns dispositivos na minha bancada, algumas tecnologias diferentes aqui que eu quero demonstrar para vocês. Quando é que vocês vão estar utilizando elas, né? Eu quero só simplesmente passar uma visão para vocês de quando é interessante utilizar uma tecnologia para uma determinada aplicação, e como vocês podem ser menos românticos na escolha de vocês, tá? Porque eu vejo muita gente, até mesmo quando vem até mim, pedir algum orçamento de alguma coisa nesse sentido, de fazer algum desenvolvimento, eu vejo que as pessoas têm uma visão romântica sobre algumas tecnologias. E eu, particularmente, não tenho um romantismo à tecnologia, né? Eu acho que um desenvolvedor, enfim, um engenheiro, ele tem que ter romantismo em resolver o problema e não um romantismo na tecnologia, porque você acaba empurrando é, dispositivos e tecnologias em uma aplicação que vai ser ineficiente, né? Então ele vai te gerar mais dor de cabeça do que realmente ele daria eficiência, tá? Então aqui eu tenho alguns dispositivos na minha mesa. Vocês podem ver que eu não tenho nenhum Arduino aqui de fato comigo, porque eu não gosto de utilizar Arduino, né? Tipo a placa Arduino em si. Eu uso muito o framework da Arduino para, por exemplo, trabalhar com ESP32, tá? Só com ESP mesmo que eu uso ele, mas porque tem um ESP-DF, tem um ESP-DF, mas eu prefiro trabalhar com o framework Arduino. O framework Arduino é sim profissional para algumas pessoas que acham que não, mas é sim um profissional, tá? Você consegue trabalhar com ele. É claro que você vai ter limitações, mas dá para você contornar tudo isso via código, ok? Então aqui, eu vou começar primeiramente com o mais básico aqui, que aqui nessa bancada aqui é o PIC, né? Eu tenho aqui um PIC que eu arrumei de uma placa eletrônica, de um portão eletrônico também, tá? É que é um 16F1819. Eu não utilizo muito ele também, mas é que ele está como representação, na verdade, dos PIC 12F675, da família 12F, que eu acabo utilizando bastante. Então, eu já tenho produtos com a microcontroladores PIC da família 12F, eu uso bastante eles, porque eles são extremamente simples, baratos e acabam resolvendo muitos problemas que microcontroladores grandes conseguem resolver também, só que assim, acabam sendo muito maiores, vão exigir um processo um pouco mais chato. E, enfim, o 12F ele acaba sendo bastante confiável também, é um pique que eu utilizo às vezes até como supervisor, né, de outros microcontroladores ou até de outros processadores também, porque eu posso programar ele para ser um watchdog timer. Então eu já resolvi problemas várias vezes com o PIC 12F675, por exemplo, o 683, para resolver problemas de travamento de S32, para resolver problemas de botão também, sabe? Então eu acabo utilizando ele como uma peça coringa também. Então eu gosto muito do Pique. Tem muita gente que acha que, mas o Pique morreu, o Pique é coisa da antiguidade, aquela coisa toda, enfim. É assim, eu acho que isso é muito romantismo, são pessoas românticas, as novas tecnologias que tem. Eu aprendi a programar com Pique, embora eu tenha 26 anos no momento que eu gravo esse vídeo. Eu aprendi a programar com Pique, a primeira linguagem de programação de fato que eu trabalhei foi com Seance, né? E foi justamente aprendendo a programar ali com o WRKits, né? Tem um curso, na verdade, online lá no YouTube que ele ensinava como você programar com a linguagem Seance, e em seguida ele tinha um outro curso que era de microcontroladores PIC. Então aprendi com ele, né? Antes mesmo ali eu aprendi depois com o Gustavo Guanabara, a lógica de programação, e esse cara aqui foi o pioneiro. Então antes de eu ir para o Arduino eu aprendi com PIC, tá? Enfim, e daqui em seguinte, eu tenho um Atin 85, que ele é bastante interessante, ele é bem legal. Ele tem HID, então o computador reconhece ele como se fosse, na verdade, um teclado mouse. Então você consegue utilizar ele como rubber duck, você consegue injetar comandos, enfim, você pode, por exemplo, fazer
algumas automações no seu computador, algo nesse sentido, mas acho que isso é bem interessante de fato, tá? E ele é bem próximo do 12F, da família 12F, ele é pequenininho também, tá vendo? Ele tem I2C, que eu acho muito legal. Você vai conseguir utilizar ele para algumas aplicações bem simples, né? Você consegue, por exemplo, fazer um software serial para emular uma UART, ler um microcontrolador, ou um módulo, na verdade, né? Ler um módulo de alguma empresa que você queira, e você pode criar um outro módulo, né? Já convertendo para um protocolo próprio, né? Via IDC, e você pode utilizar esse carinha aqui para isso, por exemplo, sabe? Ele vai ser é, econômico, tá? Eu não posso afirmar isso aqui porque realmente nunca utilizei ele de fato em produção, mas acredito que ele seja tão econômico quanto o PIC, tá? Ou bem próximo disso. Talvez o consumo um pouco maior por conta do I2C e por conta do SPI também. Eu acho que ele tem SPI também. Mas de qualquer forma, é um microcontrolador interessante para trabalhar e tem suas utilidades. Então você já percebe ver, você já consegue ver que tem uma diferença, tá? Então esse aqui é um AVR e esse aqui é um PIC. Hoje, tanto o PIC quanto o AVR, eles são da mesma empresa, tá? Que é da Microchip. Acho que a Microchip comprou a AVR, então hoje você tem todos eles na mesma empresa. Em seguida, eu tenho aqui o Arduino Leonardo, que é um carinha que eu gosto bastante também. Não uso muito para produto, nunca usei na verdade ele para produto, mas ele é legal porque ele também tem HID, tem um pouco mais de memória, tem GPIO, tem um pouco mais de flexibilidade para você fazer algumas coisas. E eu já utilizei ele como conversor, por exemplo. Eu peguei esse carinha aqui, ó, que é o MaxBit, que ele tem um microcontrolador dedicado, que tem um núcleo dedicado para processamento de áudio, né, para IA, e também um núcleo dedicado para visão computacional. Então, ele é muito eficiente, acaba até sendo mais eficiente do que um Raspberry Pi em alguns cenários, tá? Pelo que eu saiba, até esse chip ele é utilizado como módulo tanto para o Raspberry Pi em geral, tá? Então, se você for ver lá os módulos, módulo de IA para Arduino, módulo de IA para Raspberry Pi, se você for ver, na maioria das vezes estão utilizando esse carinha aqui, tá? Que é o K210, já tem K220 e o K230, se não me engano, tá? Então, enfim, esse carinha aqui é muito bom. Kendrick, alguma coisa assim, eu acho que é a fabricante Kendrick. É muito bom, tá? Seed não, a Saipid utiliza muito esse carinha aqui. E esse aqui é um produto da Saipid, ok? Isso aqui eu fiz algumas modificações, depois você dá uma olhada lá no site lá, que eu falo bastante sobre esse cara aqui, ok? Mas voltando, eu utilizei os dois atrelados, então eu utilizava o MaxBit para ver alguma coisa ali que eu queria e utilizava esse cara aqui para imitar um mouse, então eu conseguia fazer um track, né, do objeto que eu queria, sei lá, um player, e aí eu conseguia fazer esse traqueamento lá e fazer ele direcionar para o dispositivo, ok? Eu vou ver se eu consigo marcar aqui nos comentários não, sobre, né? Acho que é isso, não lembro agora exatamente, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição, descrição do vídeo, é, alguns conteúdos com cada um deles, tá? Mostrando realmente a aplicação. Então, utilizei esse carinha aqui para isso. Então, ele fica aqui mais para esse tipo de uso, eu acho ele bem interessante. Esse Raspberry Pi aqui, você consegue utilizar também ele como HID. Já utilizei ele para fazer um ataque de hacking com a minha impressora 3D, injetando um G-Code aqui malicioso, né? Na verdade, não foi nem com ele, foi com o Banana Pi, tá? Foi com esse carinha aqui, ó. Aqui tem um módulo LoRaWAN, né? Um gateway LoRaWAN, mas eu utilizei ele aqui, mas já vou entrar nesse detalhe. Então, em seguida, a gente tem aqui um STM32, ok? O STM32 é o que eu mais gosto de utilizar em produto, tá? Por quê? Porque o STM32 ele é muito confiável, é muito robusto, né? A arquitetura ARM no geral é muito robusta, muito eficiente. Então, tanto é que
a gente está vendo os Macs, né, agora tomando aí a vez. Eu era uma pessoa extremamente meio que hater da Apple, né? E eu não gosto, nunca gostei do iPhone no geral. Já tive um, mas não gostei muito, mas realmente a arquitetura ARM está surpreendendo nos Macs. E assim, tornou meu computador principal. Isso aqui tornou meu computador pessoal, no caso, né? E ele acaba trabalhando em conjunto com outros sistemas que eu tenho. Não é o computador que eu utilizo para trabalho de desenvolvimento de hardware de fato, mas ele está sendo muito útil para uso geral também, beleza? Mas, enfim, é só um adendo aqui sobre a arquitetura ARM, porque a arquitetura ARM é muito boa, tá? Eu gosto muito, mas eu nunca trabalhei, por exemplo, com essa arquitetura com Wi-Fi ou Bluetooth. Eu sei que tem alguns módulos da STM que eles já vêm com Wi-Fi, já vêm com Bluetooth. Nunca trabalhei com eles diretamente, sempre com módulos externos, ou até mesmo utilizando um ESP32 ou ESP8266 para isso. Mas eu gosto muito de utilizar ele, e a maioria dos produtos que eu venho fazendo hoje em dia, ou eu utilizo o STM32, ou utilizo o PIC, se for muito simples, né, em termos de hardware e tudo mais, ou eu utilizo o ESP32, tá? Então, esses são os três que eu utilizo mais, beleza? E em seguida eu vou ir pro Raspberry Pi Pico, né? Que eu acho ele bem interessante porque ele tem dois núcleos de processamento. Me corrija se eu estiver errado. E um dele é Cortex M0+, tá? Que é ARM, e o outro é RISC-V. E o RISC-V ele é open source, tá? A arquitetura ARM ela é um conglomerado de empresas que tem essa licença, né? Você tem que pagar royalties, enfim, é bem fechado. Algumas empresas têm acesso a essa arquitetura ARM, e você vai ver muito microcontroladores em geral utilizando o Cortex M0+, que é o mais antigo e o que é o mais utilizado. Eu, por exemplo, utilizo bastante, tá? O Cortex M0+. Esse aqui, por exemplo, é um Cortex M4, se não me engano, tá? Esse aqui é um Cortex M4. Eu tenho um outro STM32 aqui, que é Cortex M3. E você vai ver muita gente utilizando o Cortex M0, M0+, né? Que ele é muito comum, barato, acessível, e você vai conseguir trabalhar com muita coisa interessante com ele, que você conseguiria trabalhar com outros também, só que você ia pagar muito mais caro, né? Então ele acaba sendo uma ótima alternativa quando você tem, por exemplo, entre um PIC, né? Que você precisa de mais GPIO e mais recursos, e em relação a um STM. Então, você está na dúvida ali, eu quero pegar um PIC, por exemplo. Poderia pegar um PIC? Poderia, mas um PIC você iria pagar talvez mais caro por conta de uso, né? Então, ele é menos usado no mercado, e o STM32 é muito mais usado no mercado. Então, se você for ver ali drones, o controlador de voo, enfim, acaba utilizando o STM32. Vários outros produtos veiculares utilizam o STM32. Então, assim, você vai ver o STM32 sendo utilizado em vários e vários locais. Então, quando você tem algo mais simplório e robusto, você acaba de fato indo para o STM32. Então, o STM32 é uma pegada mais produto. Mas isso aqui não é bom você utilizar do NDE. Não recomendo, não gostei. Eu prefiro mil vezes trabalhar na própria IDE da STM, né? Então, é muito mais eficiente, muito mais robusta, você consegue fazer debug e, enfim, testar com muito mais facilidade do que você utilizar o Arduino IDE, ok? Mas, enfim, voltando para esse carinha aqui, é, ele é muito interessante, tá? Eu vejo muita gente trabalhando com ele também. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de produto com ele, e eu só usei ele mais em tutorial, para ser bem sincero, então eu não consigo opinar muito sobre em relação ao produto.
mas eu vejo que ele tem bastante uso, a galera utiliza bastante ele para fazer conversor VGA, o pessoal utiliza ele para fazer alguns outros conversores também, e faz muita aplicação, né? Ele acaba sendo uma alternativa ao S32, e a grande vantagem dele é que, pô, se você precisa fazer um produto em que ele exige uma certificação de arquitetura ARM, né? Ele precisa que tenha o requisito de uma arquitetura ARM, você consegue ter esse cara, e você consegue também trabalhar no melhor dos dois mundos. Então, o RISC-V ele vai ser melhor para IoT e etc, para algumas outras coisas, tá? E o ARM vai ser melhor para robustez, mais questão industrial, né? Enfim. Então, você consegue utilizar o melhor dos dois mundos nesse carinha aqui. Então, isso é muito interessante, uma documentação excelente. A Raspberry Pi tem documentações muito boas, então eu recomendo muito quando você precisa ter essas características. Aí você vai para esse carinha aqui. Aí, esse aqui eu vou deixar por último, como microcontrolador. Não, vou deixar por último porque tem esse carinha aqui na frente, tem um S32. Esse daqui, deixa eu só organizar aqui um pouco. Esse daqui, vou colocar aqui em ordem. Tá, esse aqui é o SP8266, acho que muita gente já utilizou ele. Eu não gosto muito de usar ele não. Eu acho que ele é bom como uma interface Wi-Fi ou pequenas automações de Alexa, enfim, algumas coisas mais básicas. Você consegue trabalhar com ele, isso é legal. Barato, extremamente barato. Às vezes você vai encontrar ele no valor de um STM ou no valor de um PIC. Então, pô, se quer uma coisa que tenha mais recursos, você não precisa de ADC, não precisa de muita coisa, às vezes vale mais a pena você migrar de um PIC ou de um STM32 para esse carinha aqui. É claro que você tem que ver qual é o seu orçamento, né? Qual é o seu orçamento, o que é que você quer de tecnologia de fato, porque não adianta você empurrar, por exemplo, uma aplicação que você precisa de robustez e você vai utilizar isso aqui, sabe? Então, por exemplo, ele só tem um ADC, o ADC dele tem um limite, ele só vai até 1 volt, por exemplo. Enfim, tem algumas restrições, então você precisa trabalhar dentro dessas restrições, tá? Então, eu não gosto muito de trabalhar com ele, mas ele pode ser uma ótima fonte para você ter uma interface Wi-Fi, por exemplo, utilizando um STM32 ou um PIC ou qualquer outro microcontrolador desses daqui anteriores. Então, ele acaba sendo um coringa para conectividade, mas é claro que você tem que abrir mão aqui de consumo de energia. Todos esses caras aqui, que eu falei anteriormente, eles costumam ser mais econômicos energeticamente falando em relação ao S32 e os microcontroladores adiante, tá? Então, esse carinha aqui é interessante, acaba sendo bem o meio termo aqui entre o S32 e, por exemplo, o STM, mas eu já vou entrar nesse detalhe aqui. Uma coisa que eu quero falar também é o seguinte, o STM32 ele tem família, né? Dentro da família dele você tem a família Low Power, né? Que é STM32L, enfim. Você vai ter um consumo muito baixo, mas mesmo assim, por exemplo, eu utilizo o Cortex M0+, que utilizando a família F, e que nas aplicações acaba sendo tão irrisório o consumo que, enfim, acaba sendo eficiente, sabe? De qualquer forma, porque o consumo dele é realmente muito baixo. Então, você vai conseguir ter, mesmo assim, performance, um consumo muito mais baixo, tá? Então, um peak, por exemplo, vai consumir muito baixo. Esses daqui também vão consumir muito baixo também. Claro que eu não posso afirmar sobre isso, porque eu realmente nunca usei eles de fato, então, enfim, não vou falar para vocês, usem eles. Procura o datasheet deles, vejam lá tudo mais, mas o que eu sei é que o STM funciona muito bem e eu gosto muito dele nesse sentido também. O PIC, enfim, não tenho o que falar também, mas eu uso muito o PIC da família 12F, tá? Para isso. Então, não posso falar dos outros modelos de PIC também, mas o PIC ele é muito interessante e ele acaba sendo tão eficiente quanto os outros microcontroladores. Claro que você tem que ver quais tipos de PIC você quer, quais recursos tem, porque tem PIC que bate de frente com a STM, tá?
Então você tem que ver qual você prefere. E tem um speak também que ele é de seis pinos, tá? Ele só tem 6 pinos, ele é extremamente pequeno, que para você fazer algum tipo de programação muito específica, sabe? Ah, eu quero ligar sempre uma coisa e analisar um sinal. Pô, ele vai ser o caminho. Vai ser extremamente barato, tipo, coisa de centavos, centavos mesmo, e vai ser muito bom. E, por exemplo, você pode utilizar ele para fazer uma espécie de watchdog muito específico. Então, isso é legal. Enfim. E aqui a gente tem o ESP32, muita gente gosta muito dele, muita gente fala, utiliza ele em tudo. Eu vejo muita gente utilizando ele em indústria também. Enfim, eu tenho algumas preocupações com o ESP32, tá? Eu sei que algumas pessoas podem falar que o ESP32 ele no datasheet já não é mais recomendado você utilizar o ESP32 puro, é melhor você utilizar outras versões. E de fato, mas como eu utilizei muito esse ESP32 aqui, eu vou utilizar toda a minha experiência nesse vídeo em relação ao ESP32. Que é o seguinte, o ADC dele é ruim, tá? O ADC dele não é linear, então eu já fiz correções com recurso da ESP-IDF, ESP-IDF não, perdão, da Expressif para isso, e mesmo assim não ficou bom, tá? Não gostei, e eu tive que ainda aplicar uma correção polinomial de acordo com as correções que já tinha em níveis de tensão da Expressif ali em relação às correções de ADC. Então, eu consegui resolver, mas, pô, um ESP desse aqui para outro ESP, né? Se eu pego esse ESP aqui e eu pego outro ESP do mesmo lote, ele ainda vai ter variação, tá? E eu já notei que às vezes a variação baixa dos 6%, que é o recomendado, não, a tolerância do datasheet, mesmo assim ele acaba batendo. Então, eu não gostei disso, então não uso o ESP32 para ADC, nem as novas versões, não gosto, a menos que seja algo que, nossa, eu vou utilizar com uma precisão muito baixa, eu só quero saber mesmo se ele chegou em tal nível de tensão, aí ok. Aí você pode usar ele. Aí eu concordo com você. Agora, se é algo crítico, algo que você precisa realmente saber, às vezes um feedback sei lá, PID, você precisa utilizar um controle de PID baseado em temperaturas, pô, a temperatura não vai bater em um determinado grau porque o ADC dele vai variar e você pode estar aplicando uma correção, às vezes de um, sei lá, de um aquecedor ou qualquer outra coisa de acordo com aquela temperatura que está variada por conta do ADC, aí fica ruim. Aí nesse caso é interessante você utilizar um ADC externo, só que o ADC externo consome bastante também, né? Então aí você tem que ver o que é que compensa, tá? Então com ele eu utilizo geralmente um ADC externo quando é algo de precisão, tá? Então eu acabo utilizando um ADS 1115, né? Acho que é isso. É 111.15, acho que é isso, 111.15, que é o 16 bits, por exemplo. Eu já utilizei até o de 24 bits também, mas enfim, eu não gosto dele para isso. O watchdog time dele também eu acho meio ruim. Eu sempre utilizo o watchdog time dele externo, tá? Porque por mais que ele tenha 3 núcleos de processamento, é, ele, ele tem lá o Ultra Low Power, que é interessante e tudo mais, mas mesmo assim eu não gosto de utilizar o watchdog time dele, né? Tipo, confiar 100%, eu uso, mas não confio. Eu uso todos os watchdog time dele, mas não confio. Por quê? Porque já aconteceu o cenário dele travar, tipo assim, eu sempre coloco um LED de Keep Alive, né? Pra ver se ele realmente tá vivo ou não tá, se ele tá tendo clock, se ele não tá. E já aconteceu em cenário de, assim, em agro, esse LED dele parar, sabe? E era um LED orientado ao timer. E ele parar de piscar, sabe? Era uma coisa voltada no timer em si. Então era o timer que gerava aquilo. Então realmente parou o clock desse cara. E aí só resetando. Então a gente colocou um watchdog timer externo, mesmo utilizando, por exemplo, o S3, enfim, em diante que eu trabalho também, eu ainda assim coloco um, um watchdog time externo nele para funcionar, porque eu não confio.
Então, isso é uma coisa extremamente importante. As pessoas, eu vejo muita gente dimensionando esse negócio de forma errada, o S32. Eu vi, tem uma empresa, não vou falar aqui o nome, mas tem uma empresa que estava usando o S32 ali, estava não, está utilizando o S32 na indústria, né, como CLP, alguma coisa assim. E aí ele tava vendendo, eu falei, cara, eu não confio nesse negócio. Falei pra ele assim, eu tentei passar uma sugestão, eu não confio no SP32. Eu recomendo fortemente utilizar um Watchdog Timer. Aí, enfim, eles fazem até conteúdo. Eles utilizaram, por exemplo, falou, vou utilizar o Ultra Low Power dele lá, então quem tá utilizando nunca teve problema. Não demorou muito, sei lá, demorou um mês, eu acho, talvez, algumas semanas. Ele teve um cenário em que o ASP mesmo assim travou. E aí eu acho que ele começou a utilizar um Watchdog Time externo, né? Então, é engraçado. Mas não confiem no S32 em relação ao Watchdog Time, beleza? Então, se vocês querem confiabilidade, bote um Watchdog Time externo. Outra coisa, você tem duas formas de utilizar ele. Três, na verdade. Você tem como você utilizar ele via o firmware Arduino. Você tem como utilizar ele via o ESP IDF, que é o mais correto, né? E tem como você utilizar ele via MicroPython, tá? Esse aqui também você consegue usar MicroPython, esqueci de salientar sobre isso, mas você consegue utilizar esse carinha aqui como MicroPython e também como linguagem C normal. O ESP32, no Arduino IDE, ele funciona muito bem, eu gosto de utilizar ele. É claro que você não vai ter o mesmo controle do ESP-DF, mas eu gosto muito de utilizar uma framework Arduino. É o único microcontrolador, assim, de fato, que eu uso no framework Arduino, tá? Via plataforma I/O. Então, eu gosto muito dele e eu programo muita coisa na mão nele também, tá? Então, assim, tem biblioteca? Tem, mas tem muita coisa que eu faço na mão. Então, por exemplo, ele tem uma condição também que eu já vi acontecer com o ESP, que ele entra em um estado de boot loop, tá? Esse estado de boot loop, ele, mesmo com o watchdog time externo, enfim, ele entra numa condição que ele simplesmente não consegue sair desse boot loop. Ele não consegue deixar o watchdog time externo dele atuar, enfim. É uma condição bem complicada. E aí eu fiz um sistema utilizando o próprio recurso dele também, é, e consegui reverter isso, tá? Então fiz uma biblioteca sobre isso e pretendo postar ela também no GitHub lá no site, tá? Mas preciso fazer um conteúdo sobre isso ainda. Mas é um microcontrolador muito bom, gosto de utilizar ele bastante. Outro problema que eu não odeio do ESP32, né, do ESP32 em diante, eu não lembro do 8266, mas são os extrapins. Nossa, é muito ruim esses negócios de extrapins. Muito, muito ruim. A gente já queimou o ESP32 assim, brincando, porque ele tem, nesse caso aqui, a GPIO 12, ele tá atrelado à tensão da flash, né? E aí, se você inicializa ele com o estado X, você acaba colocando ele, por exemplo, em uma situação como posso dizer, você acaba colocando ele na condição da tensão dele e para, acho que é 1.8 volts, né? O flash dele vai para 1.8 volts, sendo que ele está sendo alimentado com 3.3. E aí, já sabe, queima a flash. Então você dá um BO nisso aqui que é absurdo. Então eu não gosto dos trapinhos do ESP. Então, assim, todos os trapinhos que possam ter algum tipo de conexão com a memória flash, eu simplesmente descarto a GPIO. Eu não uso aquela GPIO, eu desconecto ela e não uso ela, porque é realmente extremamente irritante, tá? Essa questão dos trapinhos e você pode ter sérios problemas com ele. Então, sim de fato um microcontrolador bom. Não usem ele para baixo consumo de energia. Mas ele tem ultra low power, aquela coisa toda. Não presta, sabe? Tipo, se você quer ultra low power, você vai indo para aplicações como esse aqui. E aí, preciso de conectividade. Pega um módulo como esse, um módulo não, pega um ESP32, ESP8266, perdão, ou um ESP32 e liga ele apenas quando for necessário e utiliza realmente um microcontrolador que é bom para isso, ultra low power, sabe? Aí sim, aí beleza. Agora, eu vou utilizar o S32 como low power. Não, não utiliza, tá?
utiliza outro tipo de coisa, aí sim, aí beleza, ok? A menos que você tenha um dispositivo com bateria, que ele é recarregado, ele tem um estado ali que ele fica em stand-by, aí você usa o ultra low power dele. Mas realmente deixar dias e dias, tá? Enfim. Eu vi que a Expressive lançou um novo S32 que é aparentemente destinado a isso, né? Que eu acho que é a linha H, S32H, se eu não me engano, ou é H ou é AP, né? Que ela não tem, ela acho que ela não tem Wi-Fi, ela é Zigbee e outra coisa. Acho que e BLE. Aí eu acho que ela seja tão boa realmente, né? Enfim. E a gente tem aqui um substituto pro S32, que é esse aqui da Nordic, tá? Eu gosto dele, nunca trabalhei de fato fazer produto com ele, mas eu gosto dele pelo seguinte, se você for ver aqui, eu tenho aqui no canto aqui, eu tenho os produtos da SenseCap, tá? A SenseCap utiliza muito esse microcontrolador, que é o da Nordic, tá? Esse aqui eu acho que é o 2440, e ele é muito bom. Ele tem Wi-Fi Bluetooth, eu não lembro se ele tem Wi-Fi de fato, mas tem sim, tem Wi-Fi. Ele tem Wi-Fi Bluetooth, tá? E aparentemente muito mais confiável do que o S32 para isso. Eu nunca vi nenhum produto da SenseCap utilizar o S32. Então, enfim, aparentemente é muito mais confiável de fato. Eu não lembro a arquitetura dele, mas eu acho que é ARM também. Tá? Eu tenho que confirmar isso. Mas eu realmente não cheguei a utilizar ele. Então, esse aqui é baseado em observações, baseado por que eu comprei esse cara aqui para ter aqui no meu laboratório, que é justamente por conta dessas características. Realmente é confiável, né, pelo visto. Tem muito produto sendo feito com ele, de empresas gigantes, né, produtos de excelentíssimas qualidades, tá? Então aqui a gente tem um SenseCap T1000 né, que é o Mesh Test, e a gente tem o SenseCap T1000A, que é o com LoRaWAN, tá? Muito bom, funciona muito bem. Eu tenho outro produto da SenseCap que utilizam esse mesmo controlador, tá? Então, eu já vi também dev kit de sistemas de transmissão de dados para órbita baixa, né, de satélite de órbita baixa, que também estava utilizando esse cara aqui. Então, assim, realmente é algo muito mais profissional. Então, as indústrias, enfim, eu vejo eles utilizarem esse tipo de cara quando tem uma aplicação IoT com baixo consumo de energia, enfim, acaba utilizando esse cara aqui e não acaba utilizando o S32. O S32 é bom para algumas aplicações em específicas, né? Como eu já comentei. E ele acaba sendo muito mais acessível, mais barato, enfim, tá? Então você vai ver em massa em relação a isso. Então a gente vai agora para os Raspberry Pi, né? Então o Raspberry Pi, você pode confundir, beleza, posso utilizar o Raspberry Pi quando é o uso do S32, ou posso utilizar o S32 no lugar do Raspberry Pi? Depende, tá? Você consegue substituir para algumas aplicações específicas? Consegue. Mas o S32, por exemplo, você consegue fazer OTA, você consegue fazer algumas coisas? Consegue também. Mas você vai ter que estruturar tudo isso aqui, ok? Tudo, tudo, tudo. E ele vai ser mais eficiente do que um Raspberry Pi para aplicações de tempo real, né? Algumas coisas mais específicas, tá? Então ele vai ser mais eficiente nesse sentido. Então, assim, tem GPIO aqui no Raspberry Pi? Tem, mas eu particularmente não gosto de utilizar, tá? Eu acho que essas GPIOs aqui, elas são interessantes para você utilizar um módulo, para você utilizar, por exemplo, um SP32 que vai se comunicar com ele e vai jogar para outros periféricos, por exemplo, eu acho interessante, tá? Então, assim, você não vai ter um processamento tão eficiente em relação a um microcontrolador. O microcontrolador ele acaba sendo mais eficiente do que um microprocessador, né? Porque o microprocessador você ainda vai ter um sistema rodando aqui, você tem outras coisas, enfim. Então, para aplicação de uso específico, o microcontrolador acaba sendo realmente muito mais eficiente, tá? Agora, quando você precisa ter um acesso remoto, você precisa ter uma atualização constante, você precisa ter um gerenciamento melhor, aí, pô, não tem o que fazer. Você realmente vai ter que ir para algum microcontrolador, ok? Então, você pode utilizar um Raspberry Pi Zero, né, 2W, como esse aqui, por exemplo. Você vai ter mais periféricos, vai ter HDMI, vai ter alguns outros recursos.
Você vai conseguir acessar via T-Scale, por exemplo, né, via SSH, e, enfim, você vai conseguir fazer bastante coisa. Então, eu tenho aqui uma vertente paralela ao Raspberry Pi Zero, né, que nesse caso aqui é um Banana Pi. Eu uso ele aqui atrelado a um gateway, né, um módulo LoRaWAN, que é um gateway, um concentrador. Então, esse conjunto aqui é o gateway LoRaWAN que eu utilizo. Vocês podem ver conteúdos deles tanto aqui no canal como também lá no site. Enfim, ele acaba sendo mais suficiente para isso. Você pode fazer várias aplicações, né, de acesso remoto, você consegue fazer sniffer, você pode utilizar outros protocolos também, você pode, por exemplo, fazer um conversor remoto, você pode, sei lá, conectar como posso dizer, um SDR, fazer uma aplicação com ele, enfim, coisas específicas que computador vai servir, mas você precisa de uma coisa muito mais barata e dedicada para isso. Aí você vai para isso, entendeu? Só que aí você entra em limitações de memória. Aí quando você precisa de mais de memória, você vai para um cara maior, né? Você tem versões desse aqui, da Origin Pi, por exemplo, você tem outras vertentes também que tem muita memória RAM, tipo 4 GB de memória RAM, ou até 8 GB de memória RAM, com esse tamanho aqui que eu acho excelente, tá? Você vai conseguir fazer muita coisa mesmo. Agora, quando você precisa de mais periféricos, né? Você precisa um pouco mais de robustez, aí você acaba indo para um maior. Eu tenho esse, que é um Raspberry Pi 4, eu tenho dois desses, tenho esse e tenho outro que tá perto eu deixo ele perto do modem, por conta do cabeamento, que eu utilizo ele como servidor, tá? Então, o outro que eu tenho é 8 GB de RAM, esse aqui é 4. É 4 ou 2 GB de RAM? Acho que é 2 GB de RAM esse aqui. É 2 GB de RAM. E esse aqui eu utilizava ele na minha Ender 3, tá? Como Orc Slicer. Orca? Clipper. Não, eu usei ele como Orca Slicer, depois eu mudei para o Clipper. Tá? Então, muito bom. Mas lá no meu laboratório, não, no meu outro Raspberry, eu utilizo muito proxy reversa para acessar a minha Elego, que eu tenho aqui. Eu tenho uma Elego Max 4, que eu acesso via proxy reversa, né? Porque o T-Scale ele tem uma quantidade máxima de dispositivos. Então, ao invés de ficar cadastrando muitos dispositivos na minha rede, que, pô, tá em casa. Então, se tá em casa, tá todo mundo conectado. Então, eu acesso um dispositivo só e desse um dispositivo só eu consigo acessar outros, né? Assim como os hackers fazem. Então, acabo utilizando isso. Agora, quando você precisa de um processamento de divisão computacional ou algo mais específico, aí você pode ir para um carinha como esse aqui, por exemplo, tá? Que é uma Xbit, né? Ele utiliza um K210. Você tem quase K210, K220, não lembro exatamente. Eu acho que é o K210. Tem novas versões. E, pô, esse cara aqui, quando você quer trabalhar com visão computacional, ele acaba sendo muito eficiente, até mais eficiente do que um Raspberry Pi como esse, ou até mais do que esse aqui também. Em que, inclusive, o microcontrolador dele aqui é muito utilizado como módulo para Arduino em geral e também para o Raspberry Pi. Então, pô, vou pegar quero ter um reconhecimento de visão computacional muito bom. O que é que o pessoal faz? Bota no Raspberry Pi? Não, compra um módulo dedicado para isso, que você vai pagar de 300 e poucos reais lá, pelo menos a última vez que eu vi, e você coloca no Raspberry Pi, coloca no Arduino, coloca no S32, você vai ter algo muito bom. E esse cara aqui consegue identificar até 80 dispositivos simultaneamente. Então, é muito bom, eu gosto muito dele, tá? É muito eficiente. E tem um conteúdo lá no site, eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo todos os conteúdos que eu tenho de cada um aqui para vocês terem uma noção de qual dispositivo vocês devem utilizar, qual tecnologia, como utilizar, né? Eu não falo sobre isso necessariamente, mas dá um norte para vocês entenderem. E parem de ser tão românticos com tecnologia e escolha a tecnologia de acordo com o seu tipo de solução, tá? Não escolha a tecnologia por romantismo, porque você gosta, porque você domina apenas. Escolha pelo o que realmente precisa. Se o seu cliente precisa de uma coisa, forneça a solução para o seu cliente, entendeu? E não se prenda necessariamente a uma tecnologia em específico. Então, por favor, parem com isso, parem de ficar forçando a barra de tecnologias que são desnecessárias para aplicações.